Daí esse menino cresceu, não se tornou um negão, e como que fica a autoestima dele, hein? Bem-vindas, pessoas, bem-vindo a todo mundo que está aí assistindo. Esse é o Adodi, seja bem-vindo ao canal. E já vou pedir, obviamente, que se você não tiver inscrita nem inscrito, se inscreva, porque é bastante importante. Meu nome é Giovanni Vicente, desculpa esse cabelo, porque hoje ele não está perfeito. Enfim, minha máscara de hidratação acabou, é o que temos aqui hoje. E meu nome é Giovanni Vicente, como eu disse, vai lá nas minhas redes sociais saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui, se inscreve nesse canal, vai conhecer ele como um todo, saber sobre o que eu falo, enfim. Caso você não tenha entendido o título desse vídeo, vai assistindo que tu vai entender no decorrer das coisas que eu for dizendo aqui. Cara, eu não sei explicar o que tá acontecendo de ontem pra hoje, assim. Hoje eu estou gravando o vídeo, é quarta-feira, esse vídeo vai ao ar na quinta, então você vai estar assistindo ele provavelmente na quinta. E ontem, terça-feira, eu postei uma thread, eu não sei a pronúncia perfeita, mas eu postei no Twitter uma thread sobre como homens brancos que são gays hipersexualizam homens negros e de como essa hipersexualização e demonização é extremamente problemática. E aí, menina, isso irritou de um jeito que eu tô tipo assim, meu celular tava recebendo notificação toda hora, eu tava me sentindo a própria Beyoncé, tipo assim, gente, o que eu faço com esse tanto de notificação? Mas enfim, foram mais de 20 mil curtidas e nesses últimos, em 24 horas, assim, eu recebi 300 inscrições aqui no canal, então, putz, que responsabilidade. Tô muito feliz, então se você tá chegando, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, por ter curtido a thread. E eu vou deixar o link da thread lá na descrição, junto com os links das redes sociais. E vou deixar o link da thread, e caso você não queira ler a thread, tem um link do site do jornal A Redação, que me convidou para fazer, para liberar o texto para eles, e tá lá, sem a thread, tudo numa página só, se você quiser ler direto. Eu quero fazer um paralelo de uma discussão que a Nathalie Neri fez há um tempo atrás sobre a mulata que nunca chegou. Eu não vou explicar o vídeo, você pode assistir esse vídeo lá, mas você vai entender esse paralelo no decorrer das questões que forem apresentadas aqui. Esse vídeo é para complementar a thread, porque eu acho que é muito importante, e eu não vou fazer outra thread hoje, porque assim, senão vai lotar aquele Twitter e enfim. Né, vamos dividir aqui as redes sociais para ter controle das coisas. Basicamente, eu discuti de como homens negros são hipersexualizados e muita gente ficou assim... Nossa, mas como assim? A gente tá elogiando o pênis do homem negro, a gente tá elogiando o corpo do homem negro, como que pode isso ser considerado racista? Bem, eu já expliquei essas questões em um vídeo chamado Corpo do Homem Negro, que vai estar com o card aqui caso você queira assistir. Ele é um dos primeiros vídeos da história deste canal, então assim, antigo. Vai lá se tiver coragem. Mas eu expliquei na thread muito perfeitinho do porquê que é problemático reduzir o homem negro, né? Apenas a seu pênis, apenas a sexo. E que toda vez que você olha para este homem e você só pensa nisso, você tá sendo racista. Eu quero que isso aqui seja uma complementação. Mas aonde eu quero chegar? Vamos aqui pensando comigo. Crianças, né? Eu quero pensar que a criança, pensa no menino negro. Ele absorve a realidade. Ele fica de olho no cotidiano. Pensa aqui no menino negro de 10, 11 anos de idade. Ele vai estar de olho na realidade, nas coisas que acontecem. Provavelmente ele vai estar de olho na televisão, porque ele vai ter contato com isso, provavelmente. E muitas crianças têm contato já com a internet. Ele vai observar como seus parentes homens negros são tratados. Ele vai sair na rua em algum momento e vai começar a perceber como os outros homens negros são tratados. E aí ele vai criar expectativas sobre muitas coisas, até porque ele também próprio vai receber diversos tratamentos guiados por um olhar racial/racista. Provavelmente esse menino negro vai ouvir de muita gente que ele vai crescer e vai virar um negão, que vai ficar forte, e vai ser um cara extremamente sexual e sensual, e muito comedor e muito macho, porque homens negros geralmente são assim. E aí esse menino absorvendo tudo isso e observando que, por exemplo, homens negros à sua volta que têm um corpo mais forte, que se encaixam num estereótipo do gostoso, esses homens vão ter certas conquistas na vida, vamos dizer assim, e vão conseguir sair com certas pessoas que outros tipos de homens negros que não se encaixam nesses padrões mais desejáveis não conseguiriam, por exemplo. Então esse menino absorve essa realidade, aí esse menino negro cria expectativas sobre o seu corpo e sobre tudo que disseram pra ele, e ele jura que quando ele crescer ele vai ter um pênis gigante, que ele vai ter um corpo extremamente potente e que ele vai ser extremamente sexual porque homens como ele têm nessas características como uma das principais características.
Lembrando que a sociedade racista criou esses valores de que essas são as principais características de um homem negro. Aí tu pensa comigo, como que você acha que vangloriar apenas a questão sexual vai ser uma questão de elogio para um homem negro? É claro que se pode desejar o corpo, se pode desejar este homem negro, só que a questão da TED e a questão da problematização da hipersexualização é que ela desumaniza, cria expectativas neste homem negro e que se ele não conseguir cumprir, ele vai ser um homem frustrado, com uma masculinidade extremamente problemática e que vai ter uma autoestima muito ferida, que vai passar por um sofrimento interno muito grande. Aí, do mesmo jeito que a Nathalie Neri cresceu e percebeu que ela não virou a mulata, com muitas aspas nesse termo, esse menino negro com 10 anos de idade, quando crescer, se ele não tiver um pênis grande e se ele não desenvolver um corpo que era esperado que ele desenvolvesse, ele vai criar traumas, vai criar baixa autoestima, vai criar certos receios e vai criar muitos problemas internos porque ele não atendeu expectativas que nem eram dele, que foram colocadas nele. Não é elogio esperado do homem negro incrível performance sexual, porque isso não é natural. Pessoas não são mais boas de cama ou menos boas de cama por conta da sua etnia. Isso é experiência, isso é coisa adquirida. Então, é muito importante parar de hipersexualizar pessoas negras, primeiro porque é racista, segundo porque uma coisa é sentir atração e você pode elogiar corpos, sim, mas nunca elogiar apenas corpos e toda vez que olhar para um corpo negro achar de cara que ele tem esse pênis ou aquele pênis, que aquela mulher tem essa bunda ou aquela bunda, que vai fazer isso ou aquilo na cama, que é só isso ou aquilo, que aquele homem é só ativo ou é só isso, porque isso é hipersexualizar. Sentir atração é outra coisa. É olhar e desejar, e a partir do desejo, as duas pessoas criarem as condições de, enfim, fazer o que quiser com seus corpos, mas sem ditar regras sem antes de conhecer a pessoa, sabe? É aí que tá a questão, isso não é um elogio, a hipersexualização não é um elogio. Esses meninos negros de 10 anos de idade, quando crescerem e não atingirem esses padrões que são esperados, eles vão criar sérios problemas de autoestima numa sociedade onde pessoas negras já têm problemas de autoestima o tempo inteiro. Eles já vão ter problemas de autoestima porque são meninos negros e vão ter mais ainda porque não cumpriram essas expectativas que não eram deles. Então, assim, não importa o que você pensa nessa questão, porque não é um elogio. Hipersexualizar não é um elogio, é criar expectativa e se lembrar que a gente vive em sociedade, que esses valores vão ser reproduzidos e que esses meninos de 10 anos vão estar vendo esses valores, que as meninas de 10 anos vão estar vendo esses valores e que vão ser futuros adultos que vão reproduzir esses valores e que vão demorar a desconstruir esses valores, porque quando a gente tem algo muito enraizado é difícil de se livrar. Então, voltando a esses meninos de 10, 12 anos, eles, quando perceberem que não vão se tornar o negão, porque essa imagem desse negão ela é mentirosa no final das contas, porque não somos nós pessoas negras que estamos criando essa imagem, mas sim o outro, né, que é o branco, ele vai criar esses problemas todos de autoestima e mais um monte de traumas. Por isso que a gente discute tanto hipersexualização, porque o que está acontecendo é que nós, pessoas negras, estamos tomando conta das narrativas sobre o nosso corpo e dizendo, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui está certo, isso aqui está bem errado. Isso incomoda muito porque as pessoas brancas, e a branquitude aqui no caso, perde o controle do nosso corpo de alguma maneira e perde o controle sobre as narrativas do nosso corpo, porque quando a gente começa a construir a nossa própria história sobre a gente, vai causar muito incômodo. Então, assim, não hipersexualize corpos negros. Aqui no caso estou falando de homens negros, porque era o caso da thread. É muito mais saudável ensinar para uma criança, primeiro permitir que ela brinque, porque a criança não tem que ficar lidando com o sexo com 10 anos de idade, nem ficar criando expectativas de que vai crescer e ter esse corpo ou aquele corpo. Então, se aquele menino negro, quando crescer, não vai ter um pênis grande, nem um corpo gigante, isso não é nenhum problema, isso é só parte da natureza, onde cada pessoa tem seu corpo e cada pessoa tem sua identidade ali, e tá tudo bem, muito pelo contrário, a gente quer que os negões deixem de existir, que as Maria Negão deixem de existir, e o que existam sejam só pessoas negras, cada uma com seu corpo, sendo desejada por todos os seus atributos, não só pelo seu corpo, mas porque são inteligentes, porque sabem se vestir, entendem de moda, porque escutam esse tipo de música ou aquele. Então, assim, não vamos ficar criando expectativas sobre esse
sobre homens negros e mulheres negras, né? Hipersexualizar é racista pra caralho. Muito racista. Hipersexualizar é muito racista porque é tratar o nosso corpo como um pedaço de carne, pronto para satisfazer sexualmente alguém, e é só para isso que ele serve, para nada mais. Então, assim, meus amores, já deu, né? 2020, ficar hipersexualizando, ficar chamando o homem negro de negão pra todo canto, a mulher negra de mulata pra todo canto, não tá dando mais. É isso, eu espero ter sido didático nesse vídeo. Comente aí embaixo se você concorda. Eu acho que, assim, quem discorda, eu já imagino quem seja. Mas comente as suas impressões sobre esse tema, vai ler o texto. E, assim, para quem fica pedindo milhares de referências na própria thread, eu coloquei um artigo, um título de um artigo que é bem gigante e tem várias referências nele sobre essa questão da hipersexualização, ok? Então se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais e, se compreendeu a mensagem, comente e compartilhe, porque é importante. E obrigado pelas inscrições que estão chegando aí, porque foram muitas, viu? Eu tô chocada. Beijos.